Você já sentiu que, mesmo cercado de pessoas, existe um silêncio dentro de você que ninguém consegue preencher? Como se houvesse um espaço vazio, um eco constante que não se apaga, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar funcionando? Talvez você converse com pessoas todos os dias, talvez você sorria, talvez você até diga que está tudo bem. Mas quando a noite chega, quando o barulho diminui e você fica sozinho com os seus pensamentos, algo diferente aparece. Um peso, uma ausência difícil de explicar, uma sensação de que algo ou alguém não está lá, e a pergunta começa a surgir, primeiro como um sussurro, mas depois como algo mais forte: onde Deus está quando eu me sinto assim? Porque a solidão mais difícil não é a falta de pessoas, é a sensação de que até Deus está em silêncio. E se você já sentiu isso, você não está sozinho. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Esse lugar onde você está, esse silêncio, esse vazio, pode não ser abandono, pode ser encontro. No canal A Lei do Silêncio, hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais profundos já escritos sobre a mente humana e sobre Deus. O Salmo 139, um texto que não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser sentido. Um texto que revela algo capaz de transformar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo alinhado dentro de você agora. E o que você chama de solidão pode ser exatamente o espaço onde Deus está se aproximando de você de forma mais profunda do que nunca. O Salmo começa com uma declaração que quebra qualquer sensação de invisibilidade: Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra usada para sondar no hebraico é shakar. E ela não significa apenas observar de longe, ela significa cavar profundamente. Como um mineiro que desce camadas e mais camadas da terra em busca de algo precioso. Isso significa que Deus não te observa superficialmente, Ele mergulha em você, Ele conhece partes que você ainda não entende. Ele percebe emoções que você ainda não conseguiu nomear. O texto continua dizendo: sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Isso significa que antes mesmo de você compreender o que está sentindo, Ele já compreendeu antes da lágrima cair. Ele já percebeu o peso antes da dor virar palavra. Ele já escutou o grito silencioso dentro de você. Quantas vezes você tentou explicar o que está sentindo e ninguém entendeu? Quantas vezes você falou, mas mesmo assim se sentiu sozinho? Agora escuta isso com atenção. Você nunca foi incompreendido por Deus, nunca, se você já sentiu que ninguém te entende. Mas sente um alívio ao perceber que existe alguém que conhece até o que você ainda não disse. Escreva nos comentários "Ele me conhece", porque isso não é apenas uma frase, é uma verdade que muda a forma como você se vê. O Salmo avança e revela algo ainda mais profundo: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim no mundo natural. Ser cercado significa perigo, significa não ter saída, mas no mundo espiritual, ser cercado por Deus significa proteção. Isso quer dizer que existe algo ao seu redor que você não vê, mas que está ativo o tempo todo. Mesmo quando você se sente exposto, mesmo quando parece que tudo está vulnerável, existe um limite invisível que ninguém pode ultrapassar. O cerco de Deus não é uma prisão, é uma proteção. E talvez algumas portas tenham se fechado na sua vida. Talvez algumas pessoas tenham se afastado, talvez alguns caminhos simplesmente não deram certo. E você interpretou isso como perda. Mas e se isso for cuidado? E se Deus estiver te cercando para impedir que algo que parecia bom acabasse destruindo você por dentro? Existe um tipo de silêncio que não é abandono, é estratégia. Deus permite que tudo fique quieto para que você consiga finalmente ouvir o que realmente importa. Porque enquanto há muito barulho, você se distrai, mas quando tudo se aquieta, você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas. E então o Salmo faz uma pergunta que ecoa até hoje: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde você iria para ficar longe de Deus?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Isso muda completamente a forma como você enxerga os seus momentos mais difíceis, porque o texto não diz que Deus apenas visita o abismo. Ele diz que Ele está lá. Talvez você esteja vivendo um abismo agora, um lugar emocional pesado, um período de ansiedade, tristeza, confusão ou cansaço, e nesse lugar você pensou que Deus não estava. Mas o Salmo revela exatamente o contrário. Ele está lá. Ele está no quarto escuro. Ele está no dia em que você não quis levantar da cama. Ele está no momento em que você se sentiu perdido. Ele não te abandonou nesse lugar. Ele montou guarda nele. Isso significa que até no seu pior momento, você nunca esteve sozinho. Você pode não ter sentido, mas a ausência de sensação não é ausência de presença. O Salmo continua dizendo: se eu tomar as asas da alvorada e habitar nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará. A alvorada representa velocidade, o mar representa profundidade. E isso significa que não existe distância, nem física nem emocional, que possa te afastar de Deus. Você pode ter se afastado da fé. Pode ter tomado decisões que te fizeram sentir distante. Pode ter se perdido no caminho, mas Deus nunca se afastou de você. Ele continua presente, constante, fiel. Talvez você conheça alguém que está exatamente assim, isolado, perdido, cansado, e essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Compartilhe este vídeo com ela, porque você pode ser um instrumento que vai levar essa luz até alguém que está no escuro. Agora o Salmo entra em uma das partes mais profundas. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Isso combate diretamente uma das maiores dores silenciosas da alma humana, a sensação de não ser suficiente. Muitas pessoas vivem carregando a ideia de que há algo errado com elas, como se fossem um erro, como se não fossem dignas. Mas o Salmo revela que você foi tecido, formado, planejado. Isso aconteceu no silêncio, antes de qualquer rejeição, antes de qualquer comparação, antes de qualquer crítica. Você já tinha valor antes de alguém tentar te diminuir. Se Deus teve paciência para formar cada detalhe do seu corpo, cada célula, cada pensamento, cada característica, você acha que Ele perderia o controle da sua história agora? Não, Ele não terminou o que começou em você. E então vem uma das declarações mais impactantes de todo o Salmo. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que o momento que você está vivendo agora não pegou Deus de surpresa. Esse silêncio, essa solidão, esse processo já estava no roteiro. E se está no roteiro de Deus, então não é o fim, é apenas uma transição. Você não está parado, você está sendo preparado. O Salmo termina com um convite que muda completamente a forma de reagir à dor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Depois de entender tudo isso, o salmista não pede para sair da situação, ele pede para Deus entrar ainda mais fundo nela. Isso muda tudo. Não peça primeiro para a solidão ir embora. Peça para Deus entrar nela com você, porque quando Deus entra na sua solidão, ela deixa de ser vazio e se torna presença, deixa de ser dor e se torna transformação. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, se você sentiu algo diferente dentro de você, se inscreva no canal A Lei do Silêncio. Aqui não é apenas conteúdo, é um refúgio, um espaço onde sua mente encontra descanso e sua alma encontra direção. Agora, receba essa oração. Senhor, neste momento eu me coloco em concordância com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tu conheces cada coração, cada dor silenciosa, cada pensamento que não foi dito, cada noite difícil. Eu te peço que o teu Espírito entre agora nesses lugares mais profundos, que o Senhor leve embora a sensação de abandono e substitua pela certeza da tua presença. Que cada pessoa sinta agora que nunca esteve sozinha. Que mesmo no silêncio o Senhor estava lá cuidando, protegendo, sustentando.
Que a tua paz ocupe o lugar da ansiedade. Que a tua luz invada onde havia escuridão e que a partir de hoje essa solidão se transforme em encontro. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe isso, escreva agora nos comentários: Deus está comigo. Continue essa jornada, porque o que começou aqui precisa continuar sendo fortalecido. Fique na paz e nos vemos no próximo vídeo.